Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Pessoal, hoje eu vou continuar o assunto que eu comecei na quinta-feira, que foi sobre o golpe de 64. No último vídeo, vocês podem clicar bem aqui, eu falo sobre as causas e motivações ideológicas do golpe. E hoje eu explicarei como aconteceu ele de fato. Mas antes da gente seguir, vocês já sabem, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Lembrando sempre que eu deixo as referências para esse vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora galera, vamos que vamos! No vídeo de quinta-feira, eu disse que é impossível entender o golpe de 64 sem entender a dinâmica da Guerra Fria. Se determinado governante de algum país começasse a fazer acenos para certos grupos, os seus opositores, principalmente, o acusariam de estar levando o país para determinado lado, seja capitalista ou soviético. E nesse caso, o Jango não foi diferente. Ele assume o poder de fato como o chefe principal do executivo em janeiro de 63, após 2 anos de república parlamentarista no Brasil. Quando ele assume o poder de fato, muitos críticos e opositores de seu governo ficaram muito receosos, com medo de que ele, com agora muito poder, faria reformas que levassem o Brasil para o lado mais soviético, socialista. Principalmente porque era notório que Jango, desde a sua época de ministro do Getúlio Vargas, tinha uma ideia de fazer reformas de base. Reformas que fariam toda uma série de mudanças estruturais no Brasil. Administrativa, agrária, urbana, bancária, universitária. Reformas que levariam o Brasil para um estilo de vida até mais popular ou progressista. E é justamente por esse ímpeto reformista que o governo Jango tinha que ele não vai conseguir passar nenhum projeto de lei no Congresso, que era majoritariamente formado por conservadores, tanto do principal partido, que era o PSD, o Partido Social Democrático, quanto da UDN, que era a União Democrática Nacional. Dessa forma, o Jango não consegue fazer passar nada e as instituições não querem que ele justamente faça as suas propostas, por acharem elas perigosas ao país, quando não esquerdistas. Muitos grupos sociais começam a se articular nas ruas para fazerem pressão para o Congresso, justamente para passar as medidas reformistas do governo Jango. E nisso, a gente tem que ressaltar que a principal reforma era a reforma agrária, muito bem chamada e capitaneada nas ruas pelas ligas camponesas de Francisco Julião. Só que esses movimentos sociais não se restringiam a grevistas, sem terra, operários. Entravam inclusive nas forças armadas. É o que a gente vê em setembro de 63 com a revolta dos sargentos. Uma rebelião que foi rapidamente sufocada, mas que tinha como objetivo pressionar as Forças Armadas e o Congresso Nacional para que o baixo oficialato, ou militares em geral, pudessem lançar candidaturas políticas, o que era vetado pela Constituição de 1946. Dessa forma, você começa a ter até uma certa desconfiança dos oficiais, dos grandes oficiais, no exército principalmente, de que os seus subordinados estariam sendo contaminados pela agenda política. E começam a fazer ainda mais oposição ao João Goulart, achando que é justamente o posicionamento reformista do presidente que estaria fazendo esse tipo de insubordinação que teria resultado na rebelião dos sargentos. E é nesse contexto que a gente já pode falar do apoio dos Estados Unidos para as ideias golpistas das Forças Armadas. Porque a partir de 63 já existem muitas conversas entre o John F. Kennedy e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que era o Lincoln Gordon. Quando Kennedy morre, baleado naquele atentado terrível, o Lyndon Johnson, o presidente que vai assumir, continua conversando com o embaixador Gordon justamente para avaliar a possibilidade de um golpe comunista ou de alguma aventura socialista por parte do governo do João Goulart. E as ideias do embaixador Gordon falavam que sim, era possível um tipo de aventura socialista no Brasil e que os Estados Unidos deveriam prover auxílio às Forças Armadas, que eram, na visão do embaixador, o núcleo conservador e pró-Estados Unidos naquele momento, e que dessa forma fariam com que o Brasil ficasse ao lado dos Estados Unidos na dinâmica da Guerra Fria. E é nesse contexto de conversas americanas que nós teremos também, como o historiador Carlos Fico chama, de proliferação dos grupos conspiracionistas, ilhas conspiracionistas
na palavra desse historiador, que eram grupos militares que articulavam de fato um golpe contra João Goulart. E esses militares não pensavam sozinhos, eles tinham articulação com governadores, com o governador da Guanabara, que era o Carlos Lacerda, o governador de Minas Gerais, que era o Magalhães Pinto, o governador de São Paulo, que era o Adhemar de Barros, além de muitas forças civis, como membros do empresariado nacional, representantes da Igreja Católica, enfim. Então nós vamos tendo a proliferação dessas ideias golpistas que vão tomando muita forma no começo de 64, quando a gente começa a ver um aceno muito maior do João Goulart para que as ruas consolidassem as suas medidas. Ele não iria mais propor institucionalmente as suas reformas. Ele iria, de fato, colocar essas reformas na boca do povo para que elas fizessem tamanha pressão para o Congresso Nacional que ele não conseguiria mais ter oposição dos políticos e as reformas iriam acontecer. O melhor exemplo dessa dinâmica é o comício da Central do Brasil, que vai acontecer no dia 13 de março de 64, no centro do Rio de Janeiro. O João Goulart vai fazer esse comício buscando o apoio das ruas para pressionar o Congresso. Só que, nesse momento, a gente já tem a ideia do João Goulart pressionando as instituições e realmente pedindo para esse Congresso, que estava vetando tudo que ele passava, para fazer, de fato, algum ímpeto reformista, pelo menos pegar as ideias dele e usando a força das ruas, nesse caso. Nesse imaginário de Guerra Fria, muitas forças conservadoras, ou mesmo neutras, mas mais à direita, começaram a ver que o João Goulart poderia fazer algum tipo de aventura socialista. E muitas forças civis, articuladas em muitas organizações, principalmente de caráter moral, cristão mesmo, vão fazer uma resposta a esse comício no dia 19 de março de 64. É o que vai ser a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. É um agrupamento de centenas de milhares, principalmente entre Rio de Janeiro e São Paulo, que iriam fazer o lado conservador dessa história. O lado de que tinha medo do governo João Goulart e tinha medo de que o Brasil virasse comunista ou alguma coisa do tipo. Era uma batalha de imaginário muito grande e, principalmente, tínhamos ali grupos como os cristãos católicos ou mesmo de sociedades conservadoras que queriam também fazer força conservadora contra esses avanços de movimentos sociais de caráter trabalhista, de caráter socialista. Então, estava aquela batalha já de ruas e de imaginários. E algo que deve se salientar é lembrar que o governo do Rio de Janeiro, de Carlos Lacerda, e o governo de São Paulo, de Adhemar de Barros, tiveram um grande papel organizando essas manifestações das marchas. Além de que as marchas elas tinham um sentido muito mais de pressionar o governo João Goulart e fazer oposição a ele, mas não pediam por intervenção militar. Não se tinha essa noção majoritária, pelo menos. Alguns núcleos, sim, mas de ideia geral, era um movimento para tirar o João Goulart, mas não para se começar uma intervenção militar. Essa pressão das ruas vai fazer com que o Brasil comece a ver uma grande crise política se formulando. O medo nos imaginários sociais estava presente, principalmente nos maiores centros urbanos. No dia 20 de março de 64, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Castelo Branco, vai fazer uma circular para falar que as ideias soviéticas deveriam ser exterminadas, que o socialismo não deveria encontrar foco aqui no Brasil, e ali já era muito um código que os militares já estavam avançados no sentido golpista do termo. Até porque nós vamos ter uma pressão constante de muitos grupos conspiracionistas militares que era mister que o João Goulart saísse do poder. E outro exemplo que a gente vai ter disso é no dia 28 de março de 64, quando acontece uma revolta de marinheiros justamente pedindo candidaturas políticas nas Forças Armadas. O João Goulart vai apoiar esses marinheiros, o que, na cabeça dos generais de grande oficialato, significava de novo uma grande quebra de hierarquia. Eram subordinados das Forças Armadas que estariam tendo ideias que eram diferentes do que se tinha no momento, e o presidente não punia, não fazia nenhuma oposição. Magalhães Pinto, como eu disse, governador de Minas Gerais, já tinha negociação muito grande, planos com as Forças Armadas do que aconteceria para dar a justificativa para o golpe. Ele falaria que o João Goulart está decretando uma ditadura e, dessa forma, Minas Gerais começaria uma campanha pela liberdade, chamando por intervenções externas para libertarem o Brasil de um ditador. Só que o general Olímpio Mourão Filho, que guardava as tropas do Terceiro Exército em Juiz de Fora, vai fazer uma atitude muito intempestiva. Ele vai pegar suas tropas no dia 31 de março e vai colocar na rua, sob a justificativa que era necessário tirar João Goulart do poder.
As tropas dele vão sair de Minas Gerais e ir em direção ao Rio de Janeiro. E nesse meio do caminho, eles vão encontrar as tropas legalistas de João Goulart, que sabia desse avanço do Olímpio Mourão Filho. Porém, as tropas do João Goulart, fiéis ao governo, não disparam contra as tropas do Mourão, justamente porque o João Goulart queria evitar um banho de sangue, como a gente conhece hoje pela historiografia. Só que não tem jeito. O João Goulart vai fugir do Rio de Janeiro, passar em Brasília rapidinho, que já era a capital do Brasil, e vai se colocar lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para se encontrar com aliados. Afinal de contas, o Rio Grande do Sul era governado por Leonel Brizola, seu cunhado e grande partidário de ideias mais à esquerda, trabalhistas. Então, nessa brincadeira toda, com o João Goulart no Rio Grande do Sul, nós vamos ter a parte civil-política, na qual, capitaneada pelo presidente do Senado, o conservador Auro Moura de Andrade, ele vai fazer um discurso falando que a nação está acéfala, que naquele momento que o Brasil mais precisava de uma liderança, ele não estava em Brasília. Dessa forma, muitas forças aliadas do Jango, principalmente do PTB, vão falar que o Auro era golpista naquele momento. Só que aí ele vai ser protegido por outros políticos conservadores, vai mandar cortar microfones, apagar as luzes e vai pegar os documentos daquela sessão que ele alegava a vacância da presidência para falar que o Jango não era mais presidente do Brasil. Ele anda até o Supremo Tribunal Federal, na qual o presidente do momento vai falar que aquela sessão era válida e que a declaração de vacância era constitucional. Era o golpe político. João Goulart, no argumento de vacância, que é quando um líder abandona o Brasil em exercício do mandato, estava em Porto Alegre, mas não deu outra. Essa ideia acabou vencendo e dessa forma nós teríamos agora o novo presidente, que seria o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. O João Goulart vai fugir para o Uruguai, no qual ficaria como exilado, e no Congresso, sob a presidência do Ranieri Mazzilli, nós teremos as negociações para a eleição indireta que elegeria, no dia 10 de abril de 64, o presidente general Castelo Branco. E é muito interessante a gente ver que a ideia de muitas forças políticas naquele momento, como do próprio Carlos Lacerda ou de outros políticos, era de que era feita uma intervenção para tirar o Jango do poder, só que não teria uma ocupação militar por muito tempo. Lembrando que se tinha eleições presidenciais em 65, nas quais o próprio Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerda queriam competir. Não à toa, o Juscelino Kubitschek e o próprio Tancredo Neves, que era um antigo aliado do João Goulart, por exemplo, vão votar em Castelo Branco. Vão votar pelo general chefiando esse regime. Então a gente tem que ver algumas especificidades desse momento para entender tudo. E é isso, galera. Muito mais do que, de fato, uma ameaça comunista, nós vamos ter muitos acenos, muitas políticas do João Goulart para áreas mais à esquerda e trabalhistas, que, quando ele começa a pressionar as instituições que vetavam tudo que ele mandava para lá, já em 63, nós vamos ter uma luta de imaginário social, um medo, negociações americanas, uma ideia de propagar a influência americana via doutrina Truman na América Latina. Então são pequenos fatores, além das forças militares mesmas que queriam tomar o poder para colocar o seu ideário. Então são muitos pequenos núcleos de poder que estão competindo, mas acabam se unindo em conspiração para tirar João Goulart do poder. O golpe iria durar, como eu disse, 21 anos. Tanto o vídeo de quinta quanto de hoje são um aceno ao entendimento. As coisas são complexas e a gente não precisa defender ditadores para entender como aconteceu o processo de 64. Galera, muito obrigado.